momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Você já está com a sua Bíblia na mão, você já está aí com o seu aplicativo, caso você não tenha acesso à sua Bíblia nesse momento. Você diz, mas pastora, você já está muito antiga ainda a Bíblia, usando Bíblia. Muitos têm esse pensamento, a tecnologia está aí, a tecnologia é de Deus, vamos nos modernizar. É muito bom, gente, a modernização, sim, a tecnologia veio para nos ajudar, sim, para nos dar melhor entendimento, às vezes, das coisas e também chegar até você. Eu sei disso, eu tenho consciência disso, mas uma coisa também eu sei, nada substitui a Bíblia Sagrada. Por mais que você tenha a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, você abre, você acessa, amém, graças a Deus. Mas não esqueça, não se modernize a ponto de se mundanizar, gente. Nós temos que entender que a palavra de Deus, aqui as folhas, ó, ela é reconhecida no céu, no inferno, na terra, aonde quer que você esteja. Você está com um livro desse, o livro da capa preta. Hoje em dia tem muitas estampas, né? Mas o livro da capa preta, você sabe que é autoridade no céu e no inferno. Um celular, qualquer um pode carregar, gente. No celular você pode ter vários versículos, vários esboços bíblicos, pode ter de tudo, mas nunca deixe de lado a palavra de Deus. Aqui, as páginas, quando você for estudar, estude também por ela. Eu creio que isso não é ser fanático, eu creio que isso não é ser antiquado, não é não. Porque imagine você, a Bíblia Sagrada, que é o livro mais lido no mundo inteiro, com milhões de edições durante o ano. É por um acaso? Não. A Bíblia, então, por causa da modernização, por causa da tecnologia, vai ter que ficar lá na estante empoeirada? Vai ter que ficar jogada no canto da casa? De jeito nenhum. Ainda é ela a nossa referência de crente, sabia? Ainda é ela que nos identifica na rua. Você sabia disso? Ali a família saindo de mãos dadas para o culto, cada um com a sua Bíblia na mão. É evidência de ser cristão. Não confunda as coisas. Eu zelo ainda pelos princípios e por esses valores, sim. Você sempre vai me ver aqui. Tenho meu celular, só não sei onde anda. Tenho a Bíblia no meu celular. Quando preciso, eu tenho o versículo ali, procuro rapidamente. Mas cultos, pregações, será sempre aqui, ó, do jeitinho antigo. Tem um louvor que diz assim, que eu vou até pedir aqui pro meu editor procurar, aquela igreja pequena do Itamar, que é aquele grupo Aliança, tá bom? Gostaria que ele colocasse no programa de hoje, que fala mais ou menos assim: igreja pequena onde Deus... Lembra aí, editor? Onde Deus estava. Sabe aquela igreja pequena, aonde muitos desvalorizam? Ah, mas essa igreja não tem ar-condicionado. Ah, mas essa igreja não tem uma poltrona. Ah, mas essa igreja não tem uma lajota. Mas nem lajota, é porcelanato. Agora é 3D. Muitos buscam congregar em igrejas grandes, famosas, estilosas, porque querem status. Vem dizer que não. É sim. Muitos querem status, querem estar no meio lá da sociedade, da elite. E esquece que a essência verdadeira vem da humildade. Por que
que o Senhor Jesus nasceu em uma manjedoura entre os animais e não em um palácio onde ele poderia nascer? Me diga aí você. O Senhor Jesus poderia nascer em uma família rica da época? Sim. Ele era o rei, ele é o rei. Deus poderia ter providenciado um parto do Senhor Jesus em um belo quarto de uma casa, de um palácio naquela época. O que Deus quis mostrar? Porque Deus buscou ali a manjedoura, porque mostra que crente tem que ser pobre, tem que viver na humildade. Não, não é nada disso, porque muitas pessoas confundem humildade com miséria. Também não tem nada a ver. Nem luxuoso demais e nem miséria. Ali Deus quis nos mostrar a humildade. Humildade essa que nós não devemos deixar de lado. Você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se você não tiver humildade, você não vai ser honrado, porque a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Humildade de espírito, humildade no coração. Então, quando você procurar uma igreja, que é o costume de muitos, eu estou visitando as igrejas para saber uma que me identifique. Busque a igreja que realmente pregue o evangelho. Não olhe para as paredes, não olhe para a estrutura. Que não seja esse o mais importante, o ponto mais importante da igreja que você procura para congregar, do templo, na realidade, você procura para congregar. Que o principal seja aonde pregue a palavra da verdade. Amém? Você concorda comigo? Se não concorda também, não importa, porque essa é a verdade. Eclesiastes capítulo 12 nos fala algo semelhante a isso. Salomão, ele teve uma vida de regalias. Salomão nasceu, cresceu, morreu, tendo muitas riquezas. Riquezas mesmo, não é qualquer coisa não. Salomão era visitado por reis, rainhas, homens riquíssimos da época. Era presenteado com ouro, com joias finas, gente. A pessoa batia lá na porta dele: cadê Salomão? Viemos trazer um presentinho. Era aquelas carroças com barras de ouro. Vê só, nem a rainha de Sabá teve tão grande riqueza quanto Salomão. Mas perceba aqui, no final da vida, ele faz declarações importantíssimas para as nossas vidas. No final da vida de Salomão, ele entende que muitas das coisas que ele buscou e que ele viveu era vaidade. Vaidade, apenas vaidade. Porque quando levamos uma vida de humildade, mesmo tendo riquezas, nós aprendemos a dar valor nos detalhes, nas mínimas coisas, naquilo que realmente importa. Você já prestou atenção que as riquezas, elas afastam pessoas? Você já prestou atenção que as riquezas, muitas das vezes, dividem as famílias? Quando as pessoas têm muitas riquezas, elas não têm verdadeiros amigos. Já parou para pensar nisso? Por quê? Primeiro que quem conquista grandes riquezas, olha ao seu redor e pensa consigo: todas as pessoas que se aproximam de mim só querem o que eu tenho. Então é melhor eu me isolar. Ou então elas pensam: não quero viver no meio de pessoas simples. Eu quero viver no meio de pessoas que tenham status. Isso é soberba. Isso é prepotência. Por sua vez, as pessoas mais simples também não gostam de se aproximar das pessoas mais luxuosas, porque imaginam que serão rejeitadas. E realmente são, muitas das vezes. Se você vai a uma loja, a uma boutique,
e você está vestido simples, você tem um tratamento. Quando você vai a essa determinada loja, em que você está todo bem aparentado, você tem um tratamento diferenciado. Porque, como diz no mundo, as pessoas valem o que têm. Abra sua mente para uma coisa. A simplicidade, ela deve existir dentro das pessoas, se elas tiverem ou não grandes riquezas. Simplicidade e humildade andam juntos. Salomão diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Vejam só que palavras sábias. Lembra-te do teu Criador quando você ainda é jovem, quando você ainda está com toda a força, com todo o vigor, andando para lá e para cá, correndo, resolvendo isso, resolvendo aquilo, dizendo, eu não tenho tempo para isso, mas tem tempo sim, é só aprender a administrar o tempo. Ele diz, te lembra nesses dias, antes que venham aqueles dias, o qual você vai dizer assim, não tenho satisfação, não sou feliz, lutei tanto. Tem até um texto, não lembro quem escreveu, que a pessoa diz mais ou menos assim, muitos trabalham para ter dinheiro, tem outros que quando adoecem, gastam todo o dinheiro que juntou para cuidar da saúde. Sabe por que muitas das vezes isso acontece? Porque somente trabalhou para conquistar riquezas e esqueceu de cuidar de si, esqueceu de cuidar da família. Quando vê o casamento já não existe mais, quando presta atenção nos filhos, quem são os filhos? São aqueles meninos birrados, aqueles adolescentes que não dão valor a nada, aqueles adultos que se tornaram irresponsáveis porque não tiveram a companhia dos pais, porque os pais estavam muito ocupados nos seus negócios. Faz sentido para você? Porque o trabalho era mais importante do que a família. O trabalho chegou a ser mais importante do que a própria saúde. Eu preciso trabalhar. Se eu for ficar em casa doente, esperando ficar totalmente bom, eu vou perder dinheiro. Mas e aí? Depois perde a saúde e vai gastar tudo que conquistou para cuidar da saúde, para tentar ter saúde. Aí Salomão ele chega a essa altura do campeonato, em que ele olha para si e diz, olha, eu tenho um conselho a vocês. Lembra do Deus que te criou quando você for jovem. Não deixa para pensar em Deus quando você estiver no leito de dor, quando você estiver em uma cela fria. Não deixe para lembrar que existe um Deus quando você estiver acamado, quando você já estiver em uma idade avançada em que diz realmente, o que eu posso fazer agora para Deus? Quantas pessoas tem dentro da igreja que diz, se eu tivesse conhecido esse Deus antes. Talvez você seja um desses, ou talvez você conheça alguém que já falou, fale isso. Eu já conheci e continuo conhecendo pessoas que falam a mesma coisa. Eu queria ter conhecido Jesus quando eu era jovem, porque aí podia fazer mais coisas. Mas às vezes quando jovem, se tem algum jovem nos assistindo, talvez você diga, eu tenho que curtir a vida. O que eu vou ganhar ficando dentro da igreja? Em certo ponto, você deve planejar seu futuro.
estudando, fazendo uma boa faculdade, tendo um bom trabalho, mas sempre colocando Deus como prioridade, se doando a Ele, buscando a Ele. Você imagina aí, se muitas das vezes a pessoa que se programa, isso eu estou falando no geral, que estuda, trabalha, tem uma bela de uma formação, conseguiu um ótimo trabalho, tem sucesso. Agora imagina com Deus na vida dessa pessoa. Como que será a vida dela? Melhor ainda. Aí Salomão continua dizendo, olha, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e se cessarem os moedores, olha só, por já serem poucos, no caso os dentes, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Ele diz uma grande verdade, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí ele completa dizendo, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Muitos de nós teremos o privilégio de chegar a uma certa idade, aquela idade de ficar bem velhinho, em que talvez precisaremos de alguém para nos auxiliar, porque a vista fica turva, os dentes caem, como disse Salomão, imagina aí, mas hoje em dia existe a prótese, né? Hoje em dia existem cirurgias para que a nossa vida ela fique cada vez melhor. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar, sobre o que podemos fazer para melhorar a vida. Mas o que eu quero dizer é, aproveite o tempo que você tem. Aproveite a vida que você tem para fazer boas escolhas, para andar por caminhos certos, para viver de uma forma que agrade a Deus, para que quando chegarem esses maus dias, o qual o escritor aqui fala, esses dias de descontentamento, possamos dizer, eu vivi os melhores anos da minha vida para servir ao Senhor. Porque quem vive com Cristo, com Ele também morre. Só que a Bíblia também diz que aquele que morre em Cristo viverá. Para que ganho melhor? Um dia voltaremos à nossa casa eterna. O nosso corpo ele vai voltar para o pó. Veio de lá do barro. Nosso espírito ele vai voltar para Deus. Se você diz, eu já estou caminhando para a velhice, eu já estou mais dentro do que fora. Ainda assim, pegue o tempo que ainda lhe resta, que não sabemos quanto, e se volte a buscar ao Senhor, o Deus Criador. Ele te formou para um propósito, com um objetivo. Qual é o propósito? De adorá-lo, de servi-lo, com o objetivo de ser salvo.
Guarde isso no seu coração. Se o mundão aí fora fosse tão bom, não teria tantas pessoas tirando a sua própria vida, a fim de apagar uma dor. Se tudo aí fora fosse tão bom, as riquezas, a fama, a posição social fosse tão boa, tão completa, de suma importância, não teriam tantas pessoas entrando em depressão, com a doença do século, como é conhecido. Claro que a depressão ela deve ser tratada e deve ser vista como uma doença mental e não apenas como algo espiritual. Mas eu digo a você, tanto um quanto o outro, é emocional, sim. Precisa de atenção, sim. Mas também é espiritual. E precisa desse conselho, precisa da palavra, precisa estar sim em busca da presença de Deus constantemente, ser preenchido por Ele. Se de repente você se encontra nessa condição, que não tem mais amor pela vida, que se acha o último dos últimos, está sempre se vitimizando, está sempre se excluindo, busque ajuda. Pegue o seu tempo, pegue a sua vida, pegue o que você tem de melhor e deposite tudo aos pés do Senhor Jesus. E você verá, sim, uma mudança radical dentro de você. Uma mudança que somente Deus pode fazer. Uma transformação que somente o poder de Deus pode realizar. Amém? Fica com essa palavra, medite nela. E quando você for à igreja, leve a sua Bíblia. Deixe o celular de lado. Leve a sua Bíblia. Você vai ver como é diferente a sensação de poder folheá-la, a sensação de poder ter Bíblia. Tem muitos países mais avançados que o nosso que proíbe a entrada do livro sagrado. Por que você acha? E lá tem computador, e lá tem celulares, lá tem tablets também. Se ele não fosse tão perigoso para muitos, não teriam lugares o qual não pudesse entrar. Você concorda comigo? Essa aqui é a arma, a espada do Espírito. Ande sempre com a sua. Deus abençoe você e sua família e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.